Esse é um dos casos mais incríveis quando se fala em reencarnação pela quantidade de detalhes. Uma família perde duas filhas em um acidente e pouco mais de um ano depois eles têm gêmeas com as mesmas marcas de nascença das irmãs, as mesmas cicatrizes e tem mais coincidências ainda. Só como exemplo aqui já no início, elas também escolhem por conta própria os mesmos brinquedos que as irmãs gostavam. Mas vamos ver aqui como foi que tudo isso aconteceu, como que elas perderam a vida e por que até hoje, para muita gente, esse caso aqui comprova que existe reencarnação. Eu sou o Thiago Santos e estamos falando aqui das gêmeas Pollock. Tudo rola em Hexham, na Inglaterra, onde viviam o John Pollock, que era o pai, a Florence Pollock, que era a mãe, e as duas irmãs, a Joanna e a Jacqueline Pollock, uma de 6 anos e a outra de 11 anos de idade. Ainda tinha mais gente aí na família, mas para não confundir aqui, não vamos entrar nesses detalhes. Bom, toda a família era muito religiosa, eles eram católicos e todo domingo iam para missa, era sagrado para eles. Em um desses domingos, eles estavam se arrumando para ir para a igreja, quando um amigo das irmãs bateu na porta da casa deles, que também era um comércio. Eles tinham meio que uma mercearia lá na cidade, aquele tipo de bar que tem de tudo. Esse amigo era o Anthony, de 9 anos de idade, que inclusive também era coroinha dessa igreja. Então por isso que ele tinha que chegar um pouco antes de todo mundo lá. Aí ele chegou lá na casa e pediu para as duas irmãs irem junto com ele um pouco antes. Os pais não viram nenhum problema nisso e deixaram. Os três então foram sozinhos, isso no dia 5 de maio de 1957. E aí entra na história a Marjorie Wynne. Eu até procurei fotos, mas não tem nenhuma dessa mulher. Ela tinha perdido o marido há pouco tempo, tinha problemas com substâncias, álcool e tal, e por conta disso ela perdeu também a guarda das duas filhas. Nesse dia 5 ela tinha misturado bebida com medicamento, pegou o carro e foi pra rua, como perfeito para dar problema. Segundo relatos da época, outras pessoas já tinham visto ela por outras partes da cidade, andando pra lá e pra cá com o carro, jogando por cima da calçada, até que bem onde os três estavam caminhando, indo pra igreja, o carro subiu o meio-fio e prensa os três contra a parede. As duas irmãs acabaram partindo na hora e o Anthony ainda foi levado para um atendimento, só que também não resistiu. Essa mulher do carro foi presa, julgada e depois internada em um hospital psiquiátrico. E é agora que começa a parte mais misteriosa dessa história. Você pode imaginar como que ficou a família Pollock depois que essas duas irmãs partiram, né? Como eu já falei, eles eram muito religiosos, então o pai principalmente passou horas rezando para que eles tivessem a oportunidade de ter de novo duas meninas. E mais ou menos 8 meses depois, a Florence engravidou. E aí nasceram as gêmeas em 4 de outubro de 1958. Eles deram o nome para elas de Gillian e Jennifer Pollock. Logo nos primeiros dias lá, já começou a chamar a atenção o fato de as duas serem gêmeas idênticas, só que elas tinham marcas diferentes pelo corpo. A Jennifer tinha uma manchinha no lado esquerdo da cintura, igual a que a Jacqueline tinha. Um pouco acima ali do olho direito, ela também tinha uma outra marquinha, quase que uma cicatriz, e a Jacqueline tinha caído em um balde e tinha essa cicatriz. Mas óbvio que não é só isso. Ao redor ali dos 4 anos de idade, os pais também pegaram uma caixa de brinquedos que estava guardada desde a partida das filhas no sótão da casa. Eles pegaram essa caixa e jogaram assim os brinquedos no chão para as meninas. E segundo os pais, a Gillian escolheu exatamente os brinquedos e as bonecas que eram da Joanna. E a Jennifer foi reto, foi certo naqueles que eram da Jacqueline. Elas também tinham um medo muito grande de carros, isso chamou muita atenção. E elas já corriam só de ouvir o motor quando um estava vindo. E quando elas vinham o carro, então elas chegavam a correr e se esconder. Mas para isso, alguns médicos que analisaram o caso chegaram a dar algumas explicações e no final aqui do vídeo a gente vai ver essas possíveis explicações. Vamos seguindo aqui em ordem, elas foram então crescendo e os pais foram fazendo cada vez mais relações entre essas duas filhas e as falecidas. A família chegou até a se mudar dessa cidade de Hexham por um tempo. Quando elas tinham 9 meses eles saíram e depois eles voltaram quando elas já tinham 4 anos. E assim que elas chegaram, elas começaram a reconhecer pessoas que elas nunca tinham visto, lugares também que elas nunca tinham passado e até chamar alguns vizinhos pelo nome e sem ter visto eles alguma vez. Sem falar também que eles iam para uma pracinha que tinha ali na cidade e na hora de ir no balanço, cada uma delas escolhia exatamente o mesmo balanço que a irmã que já tinha partido gostava. E aí dá pra gente ficar aqui horas citando um monte de coisas que a família disse que as irmãs reconheciam ali, roupas, jeito de brincar, gostos de comida. Segundo a família, era tudo exatamente igual às outras. Para eles, a Gillian era a Joanna e a Jennifer era a Jacqueline. Só que claro que teve quem não acreditou nessa história de reencarnação. Médicos que olharam ali e analisaram o caso disseram que como elas nasceram logo depois que aquilo tinha acontecido, isso estava muito vivo ainda dentro da família e elas podem ter sido influenciadas pelos próprios pais que estavam, claro, sofrendo muito com a perda e queriam ver nelas as duas que tinham partido. Esse medo dos carros que elas tinham, segundo os médicos, podia facilmente ter sido passado pela mãe quando ela ainda estava grávida dessas gêmeas. Caminhando ali pela rua, por exemplo, grávida, ela ficava lembrando do que aconteceu e isso acabou passando
passando para as filhas. Só que tem um porém. Gente de fora da família viu elas chegando em lugares e chamando pessoas que elas nunca tinham visto pelo nome, reconhecendo elas. Então não foi só relatos de familiares, teve o povo também que falou. Isso acabou ficando muito famoso na época, foi uma doideira, teve várias matérias, várias entrevistas e isso deixa o caso ainda mais misterioso. O que você acha?